Sério. Mas prontos para começar? Sim. Contente sempre com a sua ajuda. Obrigada. Sim, estou aqui. Vai comer, vamos. Então, muito bem-vinda, Filipa. Obrigada. É um gosto estar aqui consigo. Uma experiência diferente, desafiante para mim, mas é um gosto. Olha, por acaso, tenho uma curiosidade acerca disso. Não sei se nós só nos conhecemos no contexto de massagem, mas eu fiquei muito surpresa quando a Paula me convidou. Principalmente, eu já tinha tido uma espécie de déjà vu, não faço a mínima ideia porque também que eu desconhecia este seu projeto, não é? Inclusive, já falei disso com a minha irmã, que eu já nos tinha imaginado num contexto assim semelhante, não propriamente com todo este aparato, com toda esta preparação, mas eu já tinha imaginado uma Paula de alguma maneira a falar comigo neste contexto. Queria saber mais, de procurar em mim alguma coisa que diferente daquilo que normalmente falamos em massagem, que é pouco. Então, giro, isso é o seu sentido e a sua sensibilidade a funcionar, não é? Logo que aconteceu assim, não é? Aconteceu isto assim, isto não é totalmente estranho, porque eu já tinha imaginado qualquer coisa que fosse direto, no isto ou qualquer coisa assim. Não foi uma situação que me fosse totalmente, foi mais de surpresa nesse aspecto. Tipo, ok. Então, que gira, Filipa soube antes de mim que eu ia fazer um podcast. Sim, ainda sabendo que até para mim isto seria uma coisa, pronto, não digo desconfortável, mas desafiante. Sim. Desinstala um bocadinho. Então, vamos ao princípio. Como é que gosta de ser apresentada? Ai, não. Pergunta-me meio desafiante, como é que eu me vejo, como é que eu me apresento. Eu não sou muito de me dar a conhecer, sou até uma pessoa bastante tímida, mas pronto, uma pessoa normal, uma infância normal, posso dizer feliz, até família tranquila. Eu tenho vindo a crescer, acho que sou uma pessoa que de alguma maneira gosto de acrescentar aqueles que estão à minha volta, e o meu desafio ultimamente tem sido esse, reencontrar-me em mim e acrescentar alguma coisa à vida daqueles a que eu toco, de alguma maneira, quer seja massagem, quer vestir, eu do lado da sensibilidade vou tentar acrescentar um bocadinho. Eu ainda estou nessa descoberta, hoje estamos no nosso caminho. Mas que bonita a apresentação, não é? Estou a dizer, muito bonita essa apresentação, não é? Que é acrescentar algo àqueles que eu toco. Sim, é uma coisa que eu sinto no momento, que eu sinto que é uma procura que eu tenho, é uma coisa que eu percebo que me dá bastante felicidade e cada vez mais. Não sei se é um propósito, mas pronto, estamos na procura. Sim. E então, e de onde é que nós, para explicar isto tudo que me está a dizer, de onde é que nós nos conhecemos? Então, nós conhecemos, sou massagista, conhecemos nessa área já há uns 5 aninhos. 5, talvez. Eu tentei pesquisar a certa data em que nos encontramos e foi algumas partilhas que fomos tendo, fomos conhecendo-se, fomos sabendo algumas coisas da minha vida que foi passando ao longo deste tempo, ajudou-me também, sempre com uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo também. Foi já com a Paula que eu me lancei nisto de cabeça, foi um bocadinho assim. E sim, as palavras da Paula também ficaram no meu coração, não é toda a gente que, pronto, consegue fazer uma mudança dessas e tem apoio à sua volta, mas eu senti foi um grande apoio na altura também. Isto foi um bocadinho. Fico contente. Não tinha essa noção, mas fico contente. E sim, é a minha massagista de eleição. Sim. E eu adoro massagens. E por isso acabámos por criar esta intimidade, não é? Como não? E esta partilha, porque na massagem isto deve acontecer muito, não é, Filipa? Que as pessoas vão à massagem
Mas massagem não só o corpo, não é? Também se fala. Sim. Isto tem mostrado, permite-me entrar em vários mundos mesmo. Vou conhecendo pessoas completamente diferentes, áreas completamente diferentes, acrescenta muito. Por sorte, e eu costumo dizer isto muitas vezes, sempre boas pessoas, e tenho tido, e às vezes digo assim, não, estes espaços, que acabam por ser três, isto aqui um portal qualquer, que só me permite que entrem aqui pessoas que me venham acrescentar de alguma maneira, que, claro, que sejam boas para mim também, de 5, 6 anos, eu nunca tive nenhum problema, ninguém que viesse com mais intenções, as pessoas, embora bastante diferentes, todas vêm ali com um propósito diferente, acrescentar, e portanto, na medida do possível, que possa ajudar também de alguma maneira. Sim, porque já é uma empresária que tem 3 espaços, não é? Em 3, como é tudo aldeias mais pequenas, não é? Sítios mais pequenos, sim. Para poder desenvolver-se, tem gabinete em 3 vilas, aldeias, cidade diferentes. Sim, quando eu consegui ficar, sem querer, mas dividido em 3 conselhos diferentes, que estavam ali muito no limite uns dos outros, não é? Eu comecei na Persiana, foi a minha cadeira, os primeiros passos, e depois arranjei o meu espacinho próprio em Torres Vedras, já sei que eu gosto também muito de estar, eu gosto dos 3. E depois mais tarde no Sobral também, já há 3 para 4 anos, e também tem estado a correr muito bem, felizmente. 3 concelhos, Alenquer, Torres Vedras e Sobral. Exatamente, sim. E como é gerir a agenda e 3 espaços? Quem vinha de uma área completamente diferente, e já lá vamos, mas não facilitou a sua vida. Não, e fica cada vez um bocadinho mais difícil, porque vejo, às vezes até que fechar a agenda em algum sítio onde conseguia ter trabalho, e às vezes direciono mais para um sítio, às vezes direciono mais para outros, vou-me gerindo consoante as marcações, não é? Se as primeiras surgem para uma localidade, como a Sobral, por exemplo, acabo depois tentar fazer o dia inteiro ali. Às vezes é desafiado ao ponto de fazer amanhã num sítio e à tarde outro. Acontece com muita frequência, mas dá-me imenso gosto. Isso é que é muito giro. Escolheu esta área, que não foi a primeira, e está completamente feliz a fazer Neste momento, sim, Paula. Embora estou feliz como as coisas estão agora, mas já tenho necessidade de, dentro da mesma área, me desafiar um bocadinho, mas também gosto de ler. Sim. Abrir portas a projetos novos. Já se percebeu que gosta de desafio e de crescer e evoluir. Aliás, mesmo nesta área, já fez várias formações, não é? Sim. Comecei pela formação principal, depois sempre com a ideia principal de só me formar naquilo que me dava gosto de fazer. Eu, já que tinha conseguido encontrar uma área que eu era realmente feliz e que estava realmente satisfeita, não ia fazer formações só porque aquela menor, aquela financeiramente não tenho conseguido equilibrar de maneira, para procurar o que o público precisa também, mas principalmente tudo que me dê muito gosto de fazer. Umas, na área mais terapêutica, vou buscar resultados mais a nível de saúde, outros na área mais de estética, não é tanto gosto mais de coisas que toquem e as pessoas de alguma maneira, mas todas sou bastante interessada em ver todas, porque às vezes perguntam o que é que gosta, qual é a mensagem que gosta mais de fazer. Tenho ainda muita dificuldade em escolher. Há algumas que são mais duras de fazer e essas se calhar, mas escolher a que me dá, porque em cada pessoa aquilo tem um resultado diferente. E esse resultado normalmente é sempre positivo, não é? Então, se isto me dá aquele resultado positivo, não consigo escolher o que. Até porque sabe, eventualmente alguma não deixava de fazer. E é interessante que nós temos massagem, mas a massagem tem todo o mundo, não é? Primeiro pode-se fazer o corpo inteiro, ou pode-se fazer partes do corpo. Incidir mais sobre a barriga ou costas.
Há uns mais de relaxamento, Sim. há outras mais de drenagem linfática por causa das pernas. Sim. O que é que há mais? Explique o que existe. Essas são basicamente as principais. Se calhar a que tem mais procurado a nível da terapêutica são costas. Costas, toda a gente carrega a vida inteira às costas. Né? Eu costumo dizer, as coisas vão se resolver, mas os pesos ficam sempre lá. E é verdade, dá para nada. E a massagem ajuda a resolver às vezes a parte física, mas ajuda a dar aquela sensação de alívio de peso, que às vezes vem não só dos problemas que vocês no dia a dia, dos esforços físicos, posturas, não sei o que, mas também de coisas que as pessoas vão carregando e ali às vezes vem a oportunidade de libertar um bocadinho. E era o que eu dizia, libertam não só do corpo, mas também falam como é. Sim. Essa parte tem vindo a ser muito surpreendente ultimamente, Paula, porque de início fazia a massagem, tinha logo resultados, e a pessoa sentia as costas mais aliviadas, ou o que fosse, dar o exemplo mais comum. E pronto, e era bom ouvir assim, consegui fazer isto com as mãos, a pessoa ficou realmente melhor. Eu dizia muitas vezes, e isto acontece, e às vezes as pessoas entram aqui cinzentas e saem as cores. E é muito bonito ver essa transformação, essa leveza que a pessoa consegue ali adquirir de certa forma. E ultimamente, esta parte eu estou um bocadinho a digerir, porque isto tem acontecido cada vez mais e eu percebo de certa forma que já não é só a massagem, não. Porque eu dou, por exemplo, o exemplo de uma senhora que costuma fazer massagem redutora, uma senhora completamente normal, vida normal, que eu conhecia há 5, 6 meses, mais ou menos, se calhar bem tanto, e enquanto vamos conversando. E a senhora, ultimamente, tem sido com conversas do género, eu assumi isto. Sabe mais barato vir aqui do que fazer uma consulta de psicologia. Então, da última vez, a senhora ia de férias, discutiu-se e dizia assim, olha, você, isto é dito assim, ainda me parece um bocadinho. Foi a melhor coisa que me aconteceu este ano, foi a pessoa mais linda que eu conheci este ano. E eu fico. Mas eu acredito. Não tenho bem estômago ainda para. Mas fico a pensar, assim, o que é que efetivamente leva a isto? E vejo que as conversas vão. Só vão, né? E também agora vamos pôr aqui um ponto de ordem à mesa. Isso tem a ver consigo, Filipa, porque a Filipa transmite essa calma e essa serenidade. Ou seja, não será igual com todas as massagistas, tenho a certeza, mas há um lado seu espiritual e de calma, e eu estou a dizer isto porque tenho experiência, não é? Que acredito perfeitamente que essa senhora tem mérito disso. É bem difícil de interpretar, porque ao mesmo tempo penso, isto é só massagem. Mas ao mesmo tempo não é só a massagem, já há muito a questão da presença, só da partilha, de estar ali, tem sido muito interessante. Há uma serenidade, até o seu tom de voz. Sim, talvez, ainda estou a tentar juntar os pontos que levam a isso, mas houve uma altura que era muito mesmo, até comentava que a minha mala, Nós já percebemos essa parceria aí das manas, já lá vai. Porque provavelmente será a pessoa que mais me entende eu posso dizer isto e ela não vai interpretar isso, olha, está com a mania, eu acho, não sei o quê, ela consegue. Ela conhece. Ainda que eu própria esteja ainda a digerir essa parte. Era efetivamente uma parte que eu, como me sinto confortável nela e me sai naturalmente, que eu gostava de certa forma de aprofundar. Sim. Eu já cheguei a comentar consigo, eu lembro que às vezes sinto que me faltam ferramentas. Sim. Não, porque assim, a massagem eu tenho ferramentas, mas aquilo que eu gostaria de ajudar, às vezes, não é só a palavra do ser humano comum, mas de alguém estudado, que eu de início, quando ainda andava a estudar, a minha ideia era ter seguido psicologia, depois comecei a trabalhar e achei que não está completamente
posto fora de parte, sabe? Agora seria um bocadinho difícil de encaixar também, mas sinto que era por aí, faltava-me algumas ferramentas para poder ser mais um bocadinho. Sim, ou seja, o espaço está criado, a serenidade, a envolvência, tudo aquilo, todo o seu cuidado com o espaço, os aromas, a música que escolhe, está tudo muito criado para a pessoa descontrair. O facto de fazer massagem, que ajuda imenso. E agora já viu que isto é um ciclo perfeito e vai voltar, provavelmente, à área da psicologia, porque está a começar a sentir que precisa de mais algumas ferramentas para não só escutar e responder de uma maneira que seja mesmo útil às pessoas, que já o faz, porque ouve sem julgamento e está lá a ouvir. Sim. E tentando colocar ali o máximo de empatia possível, não é? Então a pessoa está-me a contar a história, às vezes, histórias assim um bocadinho que eu não tenho vivência daquilo nem como mais ou menos, tenta-se colocar mais ou menos na posição da pessoa e tentar ajudar, sem julgamento, lá está. E com empatia, que já se percebeu que está, e com carinho pela pessoa. Há pouco estava a dizer, há algumas massagens mais duras. Sim. Quais é que são? As massagens das redutoras, aquelas mais para as gordurinhas e não sei o quê. Normalmente uma massagem dessas 50 minutos a uma hora. É uma massagem de alta intensidade mesmo. Pois, para si parece que está a ir ao ginásio. Deve suar em bica. Tenho que gerir, é isso, e essa tenho mesmo que ter esse cuidado com a agenda, para não colocar, tentar não colocar uma seguida a outra, colocar ali qualquer coisa mesmo, mas a mesmo pelo meio que me ajuda a equilibrar, mas não, mas faz parte, sim, ou seja, está tudo branco, mas claramente mais branco, não é? E é engraçado porque, sendo massagem, a gestão da agenda tem muito que se diga, porque para si isto é um trabalho altamente físico, e já percebemos que também psicológico e emocional, mas começando por si, e está ao serviço fisicamente de alguém, como é que gera o seu dia? Tento ser eu a gerir tudo, para conseguir gerir essa parte da força, porque, por exemplo, ali na clínica, é difícil explicar o que é que eu consigo fazer ou não a seguir, então tento eu apontar e dizer que olha, aqui não coloca nenhuma dessas, aqui não. Então os vendas Instagram normalmente sou eu que faço, disponibilizo aquelas horas, mas é uma questão de gerir como faço de maneira que bem entendo. Imagina, às vezes acontece, tem dias de começar às 8 da manhã e acabar às 9 ou às 10. Permite-me intervalos aí pelo meio, ou uma hora de almoço assim um bocadinho mais. Não, é uma questão de sensibilidade. Sim. Estou a tentar ter cada vez mais cuidado com isso. Sim, até porque vai acumulando. Sim. Para si está a acumular o esforço, não é? Quebras, como é normal, então cada vez que estou mais perto de uma dessas quebras tento ter mais cuidado. Não faltando às pessoas que habitualmente me procuram, mas tentando gerir um bocadinho. E o que faz por si para poder estar tão bem ao serviço dos outros? Muito pouco. Tento agora estar um bocadinho mais desperta para isso, porque percebi que a alimentação estava a ter um peso muito grande nisso. O cuidado que não estava a ter estava-se a refletir diretamente na força que tinha ou não a fazer as massagens. Então, há uma cerca de mais ou menos 2 mesinhos, consegui encontrar aqui um equilíbrio que me permite ter bem-estar o dia inteiro. Não estou a fazer ginásio. Quando começar a fazer no início do verão, porque percebo também que me faz falta. Por várias razões, mesmo mas para também ter força para conseguir. Sim, que é um trabalho físico de bate e meia uma de relaxamento e fica ali um bocadinho, mas às vezes até são essas, requerem tanta atenção, tanto foco, que até acabam por desgastar de alguma maneira também. Sim. Mas é sempre um desgaste físico. O meu trabalho, felizmente, só eu consegui aqui um equilíbrio, mas eu acho que desde o início, não, apesar de estar a trabalhar com pessoas, noutras áreas já me foi bastante complicado, mas ali não. Independentemente daquilo que eu ouço, daquilo que eu partilho, eu consigo chegar bem a casa. Não levo. Assim, enquanto estou com a pessoa, provavelmente
sinto a dor dela, tento ajudar, mas felizmente, de alguma maneira, eu consigo não trazer aquilo para ela, senão era complicado. Eu acho que essa é a grande diferença, estar a fazer uma coisa que escolheu, que gosta Sim, e que sente até uma vocação. E eu vejo isso até nos horários que faço. Eu hoje em dia, se tiver que ir trabalhar um feriado, ou domingo não tenho, mas quando estou um feriado, era coisa que eu antes não gostava de fazer. Trabalhar ao fim de semana, a minha intenção que tinha que ir e ia, mas ia de castigo, porque também não era feliz a fazer o que estava a fazer aqui. Não podem me chamar a qualquer hora por dia que estou. Faz toda a diferença estarmos a fazer algo que nos faz feliz mesmo. É mesmo por dizer, não é? Que encontrou uma coisa que gosta, não lhe custa fazê-la. Tem as suas idiosincrasias que adapta, mas faz com gosto. Praticamente toda a minha vida nós costumamos ouvir aquela frase de fazes o que gostas e não terás que trabalhar mais nem dia da tua vida. E aquilo nunca me fez sentido, mas eu conhecia a frase e hoje em dia é um bocadinho assim. Não sei se será sempre, mas neste momento é assim. Encontro imenso. Por exemplo, posso dar o seu exemplo. Chega mais ou menos à hora da Paula, eu fico contente, porque eu sei que vou estar pronto com uma pessoa que gosto de estar. Neste momento, a única coisa que me causa assim um bocadinho mais de aflição, entre aspas, para ir trabalhar, é mesmo a questão do ouvido, como não ouço bem, e há pessoas que eu não ouço bem de maneira nenhuma. Pronto, saber que aquela pessoa vai chegar, eu fico um bocadinho mais estressada, mais preocupada. Não consigo corresponder a tudo o que a pessoa possa vir à procura, mas de resto, não. Eu encontro o prazer em entrar em cada mundo, é muito giro. É muito giro, não é? É tipo, temos um encontro marcado e encontramos e lá vamos lá. Esta pessoa mas é engraçado, é giro. É giro. E de facto, essa sua condição que lhe aconteceu aos 38 anos, mais ou menos, começou a ter uma otosclerose, que não é muito... Sim, começou com uma simples, entre aspas, dificuldade em ouvir, que na altura nem dei grande importância, achei que tipo, deve ser a tradicional de ser no ouvido, ou água no ouvido, qualquer coisa assim. Era bom que tivesse sido cera. Isto foi, eu acho que foi em 2017 que eu fui ver pela primeira vez, lá com um dos médicos lá da Clínica Médica da Misericórdia. E marquei mesmo uma limpeza e ele deu-me a ouvir e disse: olha, o seu ouvido está completamente limpo, não, quem é que lhe disse? Eu assim, fui o que supus, não estava a ouvir, assim, não, está a procurar, porque o buraco é mais abaixo. Há aqui qualquer coisa que. E foi. E comecei nas primeiras consultas, médico de família, encaminhada na altura para Santa Maria, e até bem acompanhada, tipo, a nível de diagnóstico. Ressonâncias, fiz tudo o que poderia ter feito na altura. Estava já detectado a nível dos audiogramas uma perca relativa, mas fazia os exames, estava tudo impecável. Ressonâncias do ouvido impecável, até hoje, que aquilo supostamente não é detectável assim, vai perdendo e não é nenhum órgão que fica propriamente. É um nervo que fica deteriorado, mas isso não aparece em exames. Então, na altura, fiz os exames todos. O médico, a minha mãe já tem a mesma situação. Ela já tinha usado aparelhos e os aparelhos nunca tinham funcionado com ela. Ela ia-me passar à minha frente na busca de solução. E sei que depois de procurar junto com esses médicos, não foi encontrada nada de audição. Experimentou mas aquilo pareceu-me um bocadinho tipo, e ainda por cima é um investimento a nível financeiro assim considerável, para experimentar. Só que como não estava ainda muito mal, meio que deixei andar. E deixei andar ainda uns aninhos, até perceber que em 2022, mais ou menos, 2022 para 2023, também agravado por provavelmente da situação do nascimento da minha sobrinha. Os psicólogos disseram que eventualmente piorou por isso.
piorou bastante e eu tive mesmo que ir à procura de ajuda. E fui ao IDEX na altura. Fiz os primeiros exames, equipa espetacular, a audiologista que me atendeu excelente mesmo, ela muito positiva em relação a tudo, não, isso hoje em dia, a solução, não sei o quê, nós temos excelentes aparelhos e eu vou ficar contente com a conversa também. Fazemos o audiograma e o tipanograma e ela assim, ela já quase com as lágrimas nos olhos, sente-me uma pensamento em si para dar. E eu assim, vai me dizer que eu ouço bastante mal e disso eu já sei. E ela assim, não, isto já não é solução para si. Já está bastante mal, provavelmente já só com o implante coclear. Só que entretanto já tinha conhecido outras pessoas que tinham feito a cirurgia e cuja experiência não era assim tão positiva quanto isso. Além de que estava a tratar pelo privado e o valor de um implante coclear neste momento anda à volta a parte da cirurgia, implante, consultas e não sei o quê, 40 mil euros. Era um investimento muito grande por uma coisa que eu nem tinha a certeza que pelos exames que eu tinha nem era assim tão espetacular quanto isso. Mas pronto, deixa passar algum tempo e tentei voltar obviamente ao médico que me havia atendido, me acompanhado em Santa Maria. Já não consegui, mas fui encaminhada para o Hospital Agagemis e é aqui o ponto de viragem desta história toda. Não. Eu gosto sempre de contar esta parte, Paula, porque eu já tinha. Andei no público, mas também andei no privado, à procura de outras respostas, de nada. E assim, cheguei a fazer mais exames que tratavam da parte da comunicação entre o ouvido e o cérebro, estava sempre tudo excelente. E eu ouvia cada vez muito assustador. Como é que estava excelente se eu já não ouvia nada do ouvido esquerdo? Ninguém me apresentava solução nenhuma, era sempre vai experimentar. Hoje em dia sei que teria sido uma má opção, teria gastado dinheiro e com o meu problema não queria funcionar também nessa parte. Mas eu lembro que no dia que tive a primeira consulta no Agagemis, era uma segunda-feira de manhã, estava meio a chover e apanhei imenso trânsito para Lisboa, tive 2 horas no trânsito. Já fui lá em vezes, nunca mais tive tanto tempo. E eu ia já muito desiludida com aquilo, então ia as minhas conversas com Deus, eu assim, se for para isto ser a solução, para que me apresente a pessoa certa, que ponha à frente um médico que me dê ouvidos, que me questione, que tente perceber toda a envolvência disto e não sei o quê. Se não for, que isto acaba aqui hoje, mas se for a pessoa certa, ia mesmo sempre com esse pensamento, que seja uma pessoa que me ouça, que me faça as questões, que me leve de encontro ao meu verdadeiro problema. E eu cheguei lá, encontrei uma médica, novinha até, eu digo medo porque ela parecia bastante nova, só me faltava ter asas. Ela foi de encontro a todas as coisas que eu fui pedindo pelo caminho e que se calhar estava na altura de obter de alguma maneira. Às vezes penso bastante nisso e assim, até que ponto é que aquela mentalização, se calhar estava só na altura certa de eu começar a resolver aquele problema, mas até que ponto é que aquela mentalização toda, aquele foco, aquelas horas no trânsito só a pensar naquilo, trouxeram aquela pessoa e consequentemente aquela equipa, porque o hospital é mesmo centro de referência a nível de audiologia. Eu não fazia a mínima ideia até à altura e tenho inclusive um dos melhores cirurgiões a nível nacional. Coisa que eu só vim descobrir depois quando comecei a pesquisar o que é que me estava a meter. Ela viu os meus exames, na altura nem precisei de repetir os exames porque eles trabalham diretamente com o IDEX e validaram logo aqueles, tive de fazer ainda uns, mas já nada que pusesse em causa aquela que seria possivelmente a resolução. E eu sabia que em Santa Maria eles não faziam os implantes cocleares a não ser que agora, hoje em dia, não sei como é que estava, naquela altura só faziam mesmo a crianças que tivessem nascido completamente surdas ou então adultos cuja dificuldade fosse já de surdez profunda mesmo. E mesmo assim, a lista de espera era qualquer coisa.
E a senhora logo na primeira consulta apresenta-me essa solução. E eu assim, mas sem ter que pagar nada, sem brincar, porque sabia de casos de pessoas que mesmo pelo público tinham sido pedidos à volta de 30.000 euros. Tenho um senhor que trabalha, tem um espaço ao pé de mim em Torres Vedras, é imobiliária, também tem o mesmo problema e não conseguiu fazer essa trabalho por isso, estava numa lista de espera porque lhe pediam esse agradecimento. Ela assim, não, vamos fazer, eu até aconselho que seja feito bilateralmente. E eu disse, doutora, mas acha que é uma boa solução? Ela disse, eu acho que é a melhor solução para si, quero avançar. Eu disse, não, eu tenho 45 anos. Se eu estou assim neste momento, se eu não avançar, como é que daqui a poucos anos, a sentir que está a decair de dia para dia, vou ficar completamente, não tinha grande solução. Saí dali contente. Encaminhei ao blog uma equipa multidisciplinar que foi acompanhada por psicólogos, terapeuta da fala, tudo, audiologista logo. Ela era mesmo autorreal. Uma equipa excelente mesmo, que eu depois fui conhecendo as pessoas e todas elas pareciam que eram feitas tudo da mesma essência. Foi um bocadinho que eu senti ali. E nos outros sítios era um ouvido que tinha um problema, alguns. E ali era uma pessoa que tinha um problema no ouvido. Desde que pela primeira vez naquele sítio consegui que me vissem como pessoa, com aquele problema que efetivamente, pronto, a nível psicológico já afetava bastante, estou a ver-se privada de uma série de situações. E pronto, olha, até foi bastante rápido. Depois, um mês depois, tive consulta já com o Dr. Pedro Escada, com o cirurgião, e posso dizer que, apesar de tudo o que se diz do Serviço Nacional de Saúde, eu fui à primeira consulta em março, acho que 26 de março do ano 2023, e fiz a minha cirurgia 9 de agosto, salvo 8 ou 9 de agosto do programa. Sempre, praticamente semana sem semana não ia, era acompanhada, tinha consulta disto, consulta daquilo, e pronto, e fizemos a cirurgia. Ou seja, e hoje é uma diferença descomunal, não é o que eu vou recuperar a 100%, não, há situações que eu ainda me vejo bastante condicionada, mas é a diferença de podermos estar aqui a ter esta conversa quase de forma fluida e não, antes não conseguia. Sim, ou seja, depois de um caminho, de uma má notícia, de um caminho longuíssimo e muito duro, de muitos nãos e de muita coisa que, por um lado, diz anos a dizer que estava tudo bem e a Filipe a saber que não, sim. E de soluções que não eram para si, chegar, foi um oásis, não é? Chegar a um sítio altamente bem organizado, muito conhecedor e com tudo o que precisava no nosso Serviço Nacional. Foi uma bênção mesmo, do princípio ao fim, porque pronto, ainda vou lá esporadicamente a consultas para ver como é que. Sim. Eu já tive alta, terapia da fala, essa parte eu consegui recuperar quase na totalidade, mas já mas foi para trás ficou um processo duro. Muito duro, e ainda está no processo, porque a adaptação a esse implante. Sim. Até a minha vida tem corrido bastante bem, que eu acho que tenho-me esforçado imenso. Eu, a partir do momento em que fiz o implante, um mês depois fui colocar o processador. A partir do momento em que eu senti que estava nas minhas mãos para recuperar, não. Acho que nunca mais dei um dia de folga. Isso é que é muito engraçado, porque o paciente tem uma enorme responsabilidade na maneira como se adapta ao aparelho. Há muitas pessoas que o rejeitam, que o não conseguem e que não se adaptam, não é? E que ficam muito na posição de isolamento, porque é fácil, não é? A pessoa não consegue comunicar, isola-se, não é? Mas saber que tem ali aquilo que pode ser uma ferramenta, não para uma vida 100% tranquila, mas saber que está nas suas mãos ainda a lutar, e é uma grande diferença. E tem sido uma grande lutadora, porque eu sei que uma das práticas é ouvir
obrigaram o vídeo, o processador, a estar o tempo inteiro a receber estímulo. E por isso, os podcasts foi exatamente, sim, podcasts, documentários, tudo, porque nem sempre tenho gente ao pé de mim que me ajuda a estimular, às vezes até estou com a minha família, mas os coitados não tenho que estar sempre a falar, isso é um dos pontos importantes, a família, as pessoas que estão à volta a ajudarem, e foi uma grande ajuda, as minhas sobrinhas começarem a falar nesta altura também, a falar tudo ajudou, crianças a falar, que também deve ser difícil de processar, sim. Ouvir programas, e tem que ser voz, porque podia-se dizer, põe a música o tempo inteiro, mas não, a música não. Sim, não, e música, pronto, como também a minha ainda estou no processo de adaptação, falávamos há pouco disso, ainda é muito estranho ouvir música, estava o exemplo por exemplo, uma música nova que o meu cérebro ainda não reconhece, e vai buscar ainda como se fosse uma orquestra em ensaio, cada instrumento no seu ritmo, há uns que eu consigo melhor, mas aquilo acho que ainda vai ser um processo longo até que me entre tudo. Algumas pessoas dizem que conseguem ouvir na perfeição. Eu tenho essa ambição, mas já percebi que é ao contrário da captação de voz, vai ser uma luta mesmo. Ou seja, a música só pode ouvir músicas que já conheça. Sim, que é para o aparelho e o processador a reconhecer. Ir a reconhecer, e o cérebro acaba por entrar ali, ajuda, então vai buscar a memória que tem. Yeah. Sim, o facto de ter da minha surdez ser relativamente recente foi o que me ajudou também na recuperação. É diferente de uma pessoa que nasce completamente surda, não conhece as palavras, não conhece os conceitos, tem que reaprender. Não, o meu cérebro já tinha aquela informação, o som é que não estava a chegar lá, mas já chega. Agora tenho um intermediário entre os sons e o cérebro. O que o processador está a fazer é ser intermediário. Entrega diretamente o som ao cérebro, já vou ter que passar por tudo. Ou seja, já não está a ouvir do ouvido. Não. Agora é só adereço, é só para brincos. Claro, muito pouco mesmo. Por acaso é natural que quando da cirurgia de implante coclear a pessoa perca totalmente a audição. Eu, por acaso, totalmente não perdi. Eu, quando meto um fone no ouvido, se estiver assim alto, eu consigo ouvir qualquer coisa. Não seria nada que me permitisse viver, não é? Mas eu gosto do conforto de ouvir qualquer coisinha. Pois, ainda está ali. Ou seja, quando vai para a cirurgia é um ato de coragem, porque é quase como, ok, agora vou... a única ligação que eu tenho ao som, eu vou aceitar quase que me corta, não é? Substituam. O som que eu recebesse na altura por este ouvido já não era um bocadinho mais alto do que eu ouço agora, mas era uma coisa completamente distorcida, já não permitia viver. As pessoas dizem, as pessoas apegam-se a esse bocadinho de som, mas é o que nós temos, não é? Custou-me um bocadinho perder aquilo, não senti tanta diferença como achei que ia sentir, mas de qualquer forma, acho que eu ia dizer, quando da consulta com o cirurgião, ele, com os meus exames, ele até me aconselhou fazer bilateralmente. Os dois, por isso é que eu ia dizer. Para ele, vamos, vai à faca nos dois lados. Só que eu não tive coragem para fazer à altura. Para já, porque eu não sabia como é que efetivamente isto ia resultar. Ele estava super positivo, pronto, com a experiência que tem, então, os domingos cada pessoa é uma pessoa, podia, só que o meu direito, se eu não tiver o implante, ainda me vai permitindo ouvir qualquer coisa. Às vezes acontece lá por casa, de lavar o cabelo, não coloco logo, e com alguma dificuldade eu consigo ainda ir ouvindo e ir comunicando. Mas a ideia de não ouvir absolutamente nada é ainda aterradora. Numa das últimas consultas que eu fui, até foi a terapeuta da fala. Ela disse, isto efetivamente está a correr tão bem, se calhar vamos já propor fazer o outro. Assim, não estou preparada ainda para... Sim, isto é muito duro. Isto parece que estamos a dizer, agora está tudo bem, mas isto é muito difícil e é uma área que é
por exemplo, nós vermos pior e ir piorando a nossa visão é uma coisa que socialmente é natural, é normal. Sim. Há muitas coisas que nós podemos ir pondo sem invasão, não é? É os óculos ou é as lentes. Sim. Mas não implica cirurgia, enquanto o déficit da audição temos ainda muito enquanto sociedade para aprender e viver com ele, não é? É um bocadinho... Aqui, às vezes, a dificuldade é mesmo a nível social, em pequenas coisas. Eu não tenho problema nenhum em assumir este problema, esta dificuldade, eu não gosto de chamar de deficiência, que já fica um bocadinho... Até o nome, não é? Nós não dizemos deficiência visual, sim. Nós todos somos deficientes visuais, sim, mas dizemos deficiência auditiva, dá logo estigma. Sim, fica ainda uma coisa um bocadinho pesada, mas eu lido bem com isso, eu não tenho problema nenhum em chegar onde quer que seja, estou com dificuldade em perceber isto. Acontece todos os dias, não é? No supermercado, todos os dias. Consulta, todos os dias, não é? Só que aquilo que por cima falo baixinho é uma coisa contrária às pessoas que têm dificuldade auditiva, e eu acho que isto baralha também um bocado as pessoas. As pessoas, eu acho que em geral não conseguem ver como uma pessoa com este problema, e daí depois continuarem a falar num tom baixo, mas às vezes para ser atendido. Olha, foi, por exemplo, no mês passado, fui a 2 consultas de retina e completamente diferentes, com o endocrinologista, por exemplo. E expliquei-lhe logo o problema, porque apesar de estar frente a frente para ele começava a falar, mas desculpe. Tipo, passou a consulta toda, parece que a pessoa não assimila, e depois, pronto, fica difícil para mim. Não assimilam, nem se apercebem o que é que têm que fazer para serem entendidos. Sim. Ou seja, fazem 2 ou 3 palavras e a seguir voltam ao seu modo habitual. Portanto, ninguém ajusta à necessidade do outro. Eu acho que isso tem a ver, se calhar, um bocadinho com as pessoas hoje em dia, muito centradas no próprio mundo. Não é por mal, eu se calhar faço o mesmo em relação a outras coisas. A pessoa é passada essa informação, mas depois fica ali no próprio mundo dela a tentar gerir. Assim, há pessoas que, olha, peço desculpa, mas eu peço desculpa, passo a vida a pedir desculpa. Tem que estar sempre a pedir desculpa e só tem 2 maneiras de fazer isto. Primeiro tem que dizer, olha, eu não ouço bem. Portanto, tem que estar sempre a dizer, eu não ouço bem, por favor. E depois está sempre a relembrar. Ou então tem que estar sempre a dizer, diga. Sim. O que também, para si, é altamente cansativo. Há coisas que, pronto, não são coisas importantes, é um bocadinho naquela onda. Deixa estar, às vezes, nessas consultas, eu precisava de era informação. E a outra consulta era ginecologista também, consulta de retina. Uma querida, mas começava a escrever, punha assim a boca para baixo, assim, ia falar baixinho. Sim, desculpa. Ou seja, há muito ruído na comunicação. Sim. Porque além da informação que tem que passar entre vocês, há o tempo inteiro a dizer, eu ouço, não estou a ouvir, ouço. Parece aquelas chamadas de que não estamos com rede. Sim. E que é altamente enervante. Agora imaginem, isso que vos acontece, não é? Todos nós acontece-nos de vez em quando, estar numa chamada sem rede. Agora imaginem o que é, todos os seus dias são uma chamada sem rede. É um bocadinho, às vezes é um bocadinho chato mesmo. Às vezes eu própria me bloqueio, no sentido em que se tiver alguma situação mais importante para resolver, o meu próprio stress do não vou ouvir, não sei o que digo, e depois a pessoa já está a falar e eu, que bom, estou a ouvir, não sei o que, mas acabo de não estar com atenção, é um processo. Ou seja, isso está sempre na sua comunicação. Sim. Vou estar com aquela pessoa, aquela ouço ou não ouço, aquela fala baixo ou outra não. Uma coisa que nós assumimos todos, que é, nós ouvimos e falamos, a sociedade em geral, em princípio, não é? Sim. Essa não é a verdade, essa não é a realidade. Todos nós temos capacidade de ouvir e de escutar diferente e não estamos preparados ou habituados a ajustar o volume, a velocidade. Mas até de pessoas que me estão bastante próximas. Assim, por exemplo, uma das minhas melhores amigas, uma semana antes de eu ir fazer a cirurgia, ou seja, estava mesmo ali num ponto que, valha-me Deus, ela foi fazer massagem comigo e
Depois já de fazermos massagem, estava-me a contar coisas, mas sempre a contar em segredo. Eu disse, olha, não devia falar com isso, uma pessoa que até me conhece bastante bem. Isso é tão bom, porque ela contou mesmo um grande segredo, Sim. ficou só para ela. Assim, olha, não adianta falares comigo assim, mas aquela é de vez em quando lá telas. Olha, não vale a pena. Mas temos que estão mais próximos, às vezes até a minha mãe, que tem essa dificuldade. Acontece, por exemplo, ele está numa divisão e ela tenta falar comigo ou noutra. Ela efetivamente fala um bocadinho mais alto por ter esta dificuldade, sabe? Mas se eu estiver noutra divisão, eu percebo que ela está a falar comigo, mas eu não consigo perceber isso é meio. E tenho o mesmo problema que tu. Às vezes até ela tem dificuldade. É mesmo difícil. Isto é uma área mesmo difícil. Para a sua mãe, já viu 2 gerações com 2 realidades completamente diferentes. Ou seja, a Filipa, apesar de estar a ser muito duro, está a encontrar a solução. No caso dela, ela está a viver uma vida com uma dificuldade que ninguém lhe resolveu. Sim. Estamos a tentar, ela agora está à espera de ser encaminhada lá para o mesmo hospital. Espero que as coisas corram, porque apesar disto ser bastante chato, eu não deixo, em geral, que isto me afete psicologicamente. A minha mãe já afeta um bocadinho. Ela já lamenta muito tudo o que não consegue. Sim. E mesmo sabendo que há a perspectiva de vir conseguir, está um bocadinho entregue àquilo. E vive muito a parte do isolamento. Eu sempre me desafiei, mesmo com a dificuldade, antes sempre me desafiei a fazer as coisas. Tinha que ir, eu ia, tinha que ir. Ela já é muito individual. Se puderes, chega tu, se puderes, vai tu. Esse é o grande risco social. É que a maior parte das pessoas, e normalmente de mais idade, ficam completamente ainda mais isoladas. As pessoas novas também. E novas também. Eu tinha essa noção também e foi depois de passar por isto que eu vejo. É muito fácil. Mas eu, a nível social, eu também tenho um bocadinho isso. Tudo o que eu tenho que fazer a nível profissional, eu vou e faço. A nível social, eu às vezes já até com amigos, eu sei, vamos ali beber um café. E eu sei, vamos antes lá ao meu espaço beber um café, porque eu sei que se for um café, eu vou ter imensa dificuldade em ouvir tudo Ou seja, e isto só para nós percebermos bem, quando está, por exemplo, num restaurante ou num café, em que os estímulos para o processador vêm de muitos lados, eles, apesar de hoje em dia já serem muito evoluídos, eles captam e captam aquilo que se calhar normalmente o nosso cérebro foca na pessoa e o resto não é para ouvir, o aparelho, o processador fica na dúvida, o que é para processar? Entrega tudo, às vezes entrega mais alto, entrega de maneira distorcida, então é muita informação. Eu acredito que isto também seja um bocadinho agora um processo de adaptação, que efetivamente ainda nem passou um ano e isto ainda... Mas também já ouço pessoas que têm há bastantes anos e ainda a queixarem-se disto. Ou seja, isso só é bom se nós quisermos saber a conversa da mesa do lado. Desde que eu consiga ver os lábios da pessoa, eu consigo captar essa parte. Já. Ou seja, era bom para espia, para a profissão de espia, deve ser a única. Vou ainda desenvolver, mas pronto, possivelmente ajudará no futuro a ouvir assim, mais conversas. Mas não, acho que é tudo. Tem sido difícil, mas fácil, se calhar, pela maneira como eu encaro as coisas. Não tenho dúvida nenhuma. Sim. Essa não é a história da maior parte das pessoas. E outra coisa muito interessante que eu também me apercebi, que é, pelo facto de ser massagista, e está aqui com o cabelo lindíssimo, não é? Mas normalmente está agarrado, está todo apanhado. O que, enquanto aqui nós não estamos a ver o processador, fica muito mais exposto o processador. Vamos vê-lo? Podemos vê-lo? Sim. Vamos ter que colocá-lo só deixa de ouvir. Ou seja, ainda é de uma dimensão que é bastante visível. Sim. Como é que lida com isto? Eu estou a falar em relação às pessoas verem e questionarem, por acaso, com este tipo de. com este modelo, aqui um bocadinho encaixado. Eu sei que agora fiz um desafio chato. Esse ele não faz. Não. Há pessoas que ainda estranham porque isto faz um bocadinho ao modelo convencional.
E então as pessoas ficam a olhar. Às vezes eu digo mesmo, como não estou a ouvir, peço desculpa e não sei o quê, é que eu tenho isto assim, assim, já que isso é um gancho. Acontece muita vez. Eu também tenho o cabelo preso e é sempre com muitos ganchos. Não é muito comum as pessoas questionarem, por acaso não. Mas eu tenho a certeza que muitas veem e não sabem como lidar. Sim. Ou como... Já me perguntaram se era uma câmara. Isso é muito bom. Coisa que eu não... Ela se é uma câmara. Isso é muito bom. Estavam preocupadas consigo própria e a sua privacidade. Não, e isso é outra coisa interessante que eu também lhe perguntei foi, por acaso tem o mesmo tom do seu cabelo? Sim. Mas eu sei que há montes de aparelhos hoje em dia já há todos os tons e todas as cores, mas ainda não chegámos aí. Pois não? Ainda não chegámos aí de começar a assumir como os óculos, não é? Porque os óculos podemos escolher verdes, amarelos e vermelhos. Não, eu por enquanto também, como ainda me estou a adaptar, ele tanto que passo mais despercebido de cidade, mas já vou ver umas capas. A joalharia, inclusive adaptada a isto, eu acho que isso é todo mundo. O mundo todo por explorar e também enquanto sociedade começarmos a assumir e aceitar que existe, não é? Como qualquer outra coisa e não ter que ser uma coisa cinzentona e para esconder e de vergonha. E de alguma maneira pode ser que isso ajude também a deixar as pessoas mais atentas pronto, de alguma maneira devem ter um cuidado especial com quem tem isso. Sim. Ainda passa muito despercebido. Muito despercebido. A maior parte das pessoas. Agora, vai sendo fácil, mas isto, para quem não tem, é muito difícil. Eu pensei, inclusive, na altura do Covid. Horrível. As máscaras, sim. Os acrílicos, por exemplo, lá na clínica e até no escritório também havia acrílicos que nos separavam das pessoas e o som ia parar, sei lá. Eu tinha que ter o cuidado contrário, eu tinha que dar a volta e ir falar com a pessoa diretamente, apesar de todos os cuidados que tínhamos que ter na altura. Era terrível. Ou seja, correu quase risco de vida para entender o outro. Sim. E lá dá sempre em sítios que as pessoas sabiam da minha dificuldade, conheciam o meu problema, mas eu não culpo as pessoas. Eu acho que não sinto mesmo que fosse falta de cuidado, a pessoa simplesmente esquecia. Eu tinha que falavam para mim em baixo, colegas de trabalho, assim, não consigo ouvir isto, tem que ser mais. Não, ainda por cima, no seu caso foi gradual e as próprias pessoas estavam consigo, ou seja, viram-na como a Filipa que eu ouvia e começou a ter uma quebra. Essa perca foi difícil. Ligeiramente acentuada, deu bem para... Sim, porque a Filipa não esteve desde sempre a fazer massagens. Qual era a sua vida anterior e no mesmo sítio? Sim, no mesmo sítio, por exemplo, na Misericórdia? Sim. Sim, eu estava no escritório de início, pronto, já havia sido uma mudança que eu tinha mudado de um outro trabalho administrativo para ali e já fui para ali numa procura de... Ali eu já tinha entendido que eu gostava de trabalhar com pessoas para ajudar de alguma maneira, ainda não sabia qual. E uma misericórdia fazia-me todo o sentido, não é? A pessoa poder estar ao lado, mas pronto, as coisas acabaram por não seria assim tão fácil quanto eu estava como administrativa, também não consegui ter esse cuidado, essa ligação aos utentes. Mas na altura, o máximo que conseguíamos ter era na hora do almoço, íamos almoçar no mesmo sítio que eles e depois havia ali um bocadinho em que conseguíamos conviver, quando lá chegávamos. Mas pronto, percebi que isso não era suficiente e também não iria ter progressão de maneira a ter esse contacto. E depois foi nessa altura que eu trabalhava no escritório e ia ajudar na clínica médica também enquanto administrativa. Na altura fiquei assim um bocadinho contrariada também por causa dos horários, e já iria fazer turnos, já era coisa que sinceramente me agradasse muito. E foi numa dessas noites que estava a fazer turno, que estava assim um bocadinho
desagradável, chateada de lá estar, andei lá a dar umas voltas pela clínica, nem tinha clientes na altura e abro a sala que atualmente fazemos massagens, que era chamava a sala de Reiki. Outra hora tinham feito lá sessões de Reiki e a sala estava mais ou menos preparada para isso e eu tive logo ali uma ideia assim, e se fosse por aqui? E se fosse massagem? Mas ainda numa ideia muito... Assim, podia procurar, já estou com mais tempo do que outra hora tinha tido, vou procurar formação, vou ver como é que as coisas correm. E saí dali e fui para o computador, fui logo à procura de uma noite. Mas muito naquele pensamento de que, se tiver que acontecer, as oportunidades vão, apesar da dificuldade que tinha já com aqueles horários de turnos e não sei o quê, eu ainda consegui encontrar. E surgiu o primeiro curso de formação, que já não me lembro se foi há cerca de. Tive mais ou menos um ano a fazê-lo, já não me lembro. Ou seja, deu muito trabalho, porque é engraçado porque foi e aceitou e mudou de vida até de Lisboa para o campo, trabalhava numa empresa em Lisboa e veio para o campo porque era uma área de saúde. Ele tem clínica, tem lar de idosos e, portanto, apesar de ser a área administrativa e de escritório, já estava com essa proximidade. E depois foi daí que surgiu a ideia, mas continuou sempre a trabalhar e a estudar. Sim. Tentei conciliar ali durante alguns anos, mas a parte de conciliar até foi fácil. Parecia que quando tinha que surgir, quando tinha que abrir espaço para a parte da massagem, as coisas encaixavam-se ali de alguma maneira. E fui logo fazendo. E essa é a grande vantagem, é que mesmo para praticar, pôde fazer porque estava num sítio em que... Não oficialmente, depois só com certificados na mão e já mais para a frente, mas foi sempre fazer em casa, amigos e não sei o quê. E eu percebia que gostava de fazer aquilo. E já havia alguma dessa transformação nas pessoas, a pessoa a fazer e a sentir-se melhor. Mas, entretanto, não muito mais tarde com isso. Eu acho que aí, depois comecei, fui tirando outros cursos, mas já com alguma dificuldade a fazer os cursos, porque estava já a perder bastante audição. Isto implicou muita vontade, sim. Mas também do lado da entidade patronal houve essa abertura porque deixaram-na transitar, tanto que continua a ter ligação à Misericórdia, agora numa parceria diferente. Fora do meu horário, de começar a fazer as primeiras massagens ali oficialmente. E essa transição era muito interessante, Paula. Porque eu fazia, por exemplo, 8 horas na clínica e aquilo era desgastante, a nível psicológico, às vezes não tanto físico, mas era um desgaste feito. E eu pensava assim, agora vou fazer as massagens, como é que eu vou conseguir? Às vezes parecia que não tinha força nem para passar de um sítio para o outro. E eu entrava naquela sala e parecia que tinha acordado às 7 da manhã. Tal era a transformação, tal era o gosto que aquilo me dava. E pronto, depois fui alimentando. Dali surgiu uma espacinha em Torres Vedras, que tirei-me assim um bocadinho de cabeça, mas eu fui percebendo que isso estava a acontecer. Se isto for para ser, se for para mim, independentemente de parecer bastante improvável que eu consiga fazer esta formação ou que eu consiga isto, vou lançando a semente, porque não vou sentar no sofá à espera que ela cresça sozinha, mas se tiver que acontecer, e eu fui percebendo que as coisas relativamente à massagem iam sempre encaixando ali de uma maneira muito natural, muito suave. Portanto, que hoje em dia despediu-se, não é? Sim. E está 100%... 4 anos. E está 100% nesta área. Portanto, é uma empreendedora, é uma empresária que transitou de uma vida inteira a trabalhar por conta de outrem para se lançar como por conta própria. O que é assustador, não é? Mas isso vem tudo assim numa fase de transformação pessoal, até. Eu costumo dizer, no ano que eu fiz essa transição,
e já terá sido em outubro, quase final do ano, no início do ano, se me tivessem dito, olha, para dar um passo eu tenho que ter certeza que o chão está lá, tem que estar tudo preparado, também não atiro assim de cabeça. E nessa altura não atirava mesmo. Por nada, era mesmo uma questão que eu não sabia viver sem aquela rede tipo de um emprego seguro, de um ordenado fixo, e não sei o quê. Portanto, às vezes eu tinha um colega lá que me dizia: se tu fizesse isso acontecer, pronto, és maluco, era o que eu chamava assim, era incapaz de viver com essa insegurança. Mas pronto, depois vem alguma instabilidade no trabalho em si, acabou por me empurrar para dar esse passo. Mas isso é que é interessante, alguém que gosta da continha certa, do saláriozinho certo, ou seja, nós muitas vezes pensamos em empreendedores, empresários, pessoas com características diferentes das nossas, sim. Mas não, podem ser exatamente as mesmas pessoas que fazem essas transições e fazem à sua imagem e semelhança e com os seus cuidados, com muito esforço e dedicação e acumulando, se for o caso, até se sentirem confortáveis para fazer a transição. Eu ainda tive uma processo, eu costumo dizer se uma pessoa, não é normal, mas se uma pessoa comum prepara o caminho para dar um passo desse, eu preparei a dobrar. Sim. Porque não é assim, mas também com a perspectiva de, se não correr bem, eu tenho medo da falta de trabalho, não é do trabalho em si, não é qualquer, irei por outro caminho. Esse pensamento, quando tenho o salto, eu já tinha, ou seja, já estava com esse medo. E isso também é muito importante para dar o salto, que é, eu posso ir, eu até posso falhar, porque eu a seguir volto a trabalhar. Sim. Eu não tenho medo de trabalhar outra vez por conta de outra, não isso. A minha mentalidade nessa altura já permitia isso. Antes ainda estava muito agarrada. E o que é muito engraçado, exatamente, há a noção do que é estabilidade. Sim. É uma ideia, pode não ser real. É uma crença, há uma crença que nós temos. E é engraçado que sempre trabalhou numa área que tem a ver com a minha área, que é a área da comunicação, do marketing, da publicidade. Quantos anos trabalhou nessa área? 10 anos que estive na Media Monitor, pertence ao grupo Media Monitor, Marktest, tudo da área da comunicação, a ir para Lisboa todos os dias, não é? Foi desafiante. Houve uma altura que eu morava lá perto, talvez durante 2, 3 anos, mas nascida e criada na terrinha, não estava feliz lá. Morei durante algum tempo com o namorado que tinha na altura, entretanto depois separei-me, mas continuei na mesma casa porque gostava da casa, só comecei a olhar à volta e as pessoas que eu conhecia, passados uns 2, 3 anos lá estar, eram as mesmas que eu conhecia no primeiro dia que eu fui para lá e eu fazia o caminho a ver caras cinzentas pelo caminho e assim, isto não me está a fazer bem, não me alimenta. De alguma maneira precisava das minhas raízes, isso então, é a coisa que me dá imenso gosto hoje ir a sair da terra, mas é uma coisa simples, não é? Mas precisa saber que de alguma maneira pertence ali, não é só questão de casa, espaço, mas bom, ainda foi. Pronto, nessa altura estava um bocadinho mais perto, mas pronto, foi uma altura desafiante também, porque trabalhava muito na altura, então... E como foi? Porque teve na Marktest e na Media Monitor, na época áurea da publicidade, que entretanto desapareceu tudo um bocado para o online, mas antes as revistas, a televisão, as rádios, aquilo devia passar aos milhões de euros pela frente. Sim. Nós trabalhávamos mais a nível da publicidade, da análise, da publicidade em si. Trabalhar basicamente, havia uma primeira equipa que visionava, via tudo o que passava na televisão e descrevia tudo, e depois nós íamos fazer a análise para saber efetivamente isso que tinha passado nas 24 horas anteriores. Eu também dividia-se mais ou menos em 2 partes, uma que saía diariamente, em que nós fazíamos uma revisão daquilo que tinha sido feito, daquilo que tinha passado, e colocávamos os dados na rua diariamente, já para os anunciantes terem noção, tipo, olha, mas efetivamente aquilo passou.
Depois fazíamos uma análise mais exaustiva em que víamos os spots do início ao fim, víamos e ouvimos, para garantir que passou com a qualidade que o anunciante pagou para passar. Estamos a falar, às vezes, muitos milhares de euros, agora não sei como é que está, mas às vezes se calhar já volta de 50 mil, 100 mil, se passassem a horário nobre, sim. E, por exemplo, juntou uma Liga dos Campeões ou qualquer coisa assim, já eram valores muito voltados. Olha, tinha que pagar, passar em condições. E então, efetivamente, não passava. Passava com um segundo a menos, passava um segundo a menos num orçamento milionário. Sim. Isso é que é muito. Ou seja, vocês eram o garante de que qualquer empresa que esteja a publicitar os seus produtos e serviços em televisão, em rádio, que o espaço que pagou a peso de ouro, na altura, foi efetivamente ocupado. Portanto, tinha um papel importantíssimo, ou seja, todo o papel de tratar da comunicação de uma marca é importante. Criar a marca, produzir os produtos, criar a marca e depois definir o plano, onde é que a marca vai estar e em que públicos. E depois de passar, normalmente, pronto, já está. Não acaba aí. Não acaba aí. Alguém tinha que confirmar que verdadeiramente a televisão X fez passar aquele anúncio, porque os anunciantes não estavam todos a ver a toda a hora, não é? Ninguém normalmente imagina o ciclo enorme que existe. Era muito giro, mas eu passei 10 anos nisso. Não havia mais ninguém que ouvisse tanto os anúncios como vocês. Não, ao ponto de vocês eram o público. Hoje em dia mal consigo ligar a televisão em casa. Havia um sítio que eu gostava muito de ver publicidade, era no cinema. Como aquilo ficava modificado, eu achava espetacular. Conseguia ver todos os detalhes, todas as legendazinhas, tudo. Era giro, mas a partir do momento em que fechei o celular, acho que desliguei as televisões todas lá de casa, não é? Sim, foram muitos anos a confirmar e a garantir que tudo passava. Era um trabalho giro, mas eu a certa altura comecei a sentir que aquilo era um bocadinho mais do mesmo, não é? Era todas as semanas entregar os dados, já não estava, já sentia aquele bichinho que não me estava a acrescentar. Era repetitivo. Podia ter mais para dar e que, assim... Apesar de, houve lá uma altura em que se tornou coordenadora-chefe de 10 mulheres. Sim. Só por uma expressão já não tenho que perguntar. Sim. Como é que foi? Efetivamente, era o que era mais desafiante. Ou seja, ver anúncios ainda vá, agora gerir 10 mulheres. O trabalho era ali muito uma mistura de egos e dificultava bastante. Foi desafiante. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Não há de ter sido naturalmente, há de ter tido mérito para isso. Há de ter sido o seu estilo. Teve aquele objetivo e consegui aquele posto. Na altura tivemos problemas com uma chefe e ela saiu. E depois a equipa ficou ali um bocadinho a desdobrar e precisava de ser gerida todas as semanas porque tinha turnos, e eu fazia imensa confusão. Eu esta vez não sabia como é que eu estava a trabalhar com isto, como é que eu me gerir os meus fins de semana, e eu acho que começou um bocadinho por aí. E eu apresentava a minha diretora, pronto, que na altura coitada também andava ali um bocadinho. Eu disse, olha, veja lá este plano assim, se é funcional para o mês que vem, porque eu no fundo sobre isso é uma coisa que eu ia folgar. Isso é muito bom. Estava a querer tomar conta da sua horta e tomou conta da quinta toda. Sim, de vez em quando entrava mais um canal, trabalhávamos com esses canais cá, os 4 principais, mas não sei na altura quantos é que eram, mas eram já bastante, tanto que a equipa era grande. Cada vez que entrava um canal, ter que atribuí-lo a uma nova pessoa, essa parte dos tempos, já não me lembro certo como é que foi, mas houve ali uma altura que ela viu que, pronto, de certa forma podia ser uma mais-valia. Uma pessoa porque eu tenho bastante estima, mesmo até hoje, a minha cliente desloca-se do sítio onde vivo para ir a Torres Vedras de vez em quando para ir fazer massagem comigo, não é? É muito querida mesmo. Ou seja, vocês foram mesmo uma grande ajuda uma para a outra. Sim, na altura a relação era só profissional mesmo, mas pronto, acho que ela conseguiu perceber que de certa forma a minha estima por ela era mais do que
E então, pronto, a irmã dela também tem muito estímulo, já e quanto a ter conseguido trazer, que afinal já vão quase 10 anos desde que saí de lá. Há pouco estava a falar que quando começou a perder a audição, houve uma altura que provavelmente a perdeu muito mais rápido porque teve uma situação familiar complicada, não é? Isso, e já percebemos que tem uma grande parceria com a sua irmã e a sua irmã, em termos de, tem 2 meninas, mas a segunda gravidez foi muito complicada, não é? Foi desafiante. Então estava a primeira menina com 1 ano e qualquer coisa, ainda não tinha 2, e ela fica grávida da segunda menina. A Sara nasceu a Rita. Sim, a primeira tinha corrido super bem, a segunda já por volta dos 5, 6 meses começou a complicar um bocadinho. Pronto, já era gravidez de risco. Ela teria que ter os devidos cuidados e, embora tivesse tido, ainda só é uma situação que ainda hoje desconhecemos o porquê que aconteceu, mas que complicou ali aos 6 meses, começou a ter contrações e ficou internada no hospital, ainda cerca de 1 mês. Ou seja, como é que é para o bebê não nascer, o esforço que há de ter sido para a mãe, e isto acontece, há muito mais casos do que nós pensamos, que é o aguentar a gravidez, que tem vontade de sair, mas não pode ainda, não tem tempo suficiente, não é? Sim, eu vivi isso muito de perto, mas só na pele dela é que eu quase nem consigo imaginar, porque foi tudo, foi o processo de estar ali e tentar aguentar para segurar a gravidez daquela bebê, e foi o facto de ter que se separar da filha de 1 ano, que é tudo para ela, que é completamente feitas uma à outra, de um momento para o outro, quase 100 vezes, foi meio do hospital porque não estava bem, ficou logo lá. Não tínhamos nada preparado, nada. Aquele dia não foi dos piores, porque infelizmente esta situação trouxe muitos dias menos bons, mas foi um dos mais marcantes mesmo. Saber que ela já não voltava e ir buscar a minha sobrinha para ficar comigo, era a pessoa a quem ela estava mais adaptada. Tinha um pai, claro, mas a nível de cuidados, pronto, estava um bocadinho mais dentro da rotina dela, e a criança feita à mim também. E ainda bem, não é? Ainda bem. Salvou ali um bocadinho a situação. Por isso é que aquele primeiro dia foi aterrador. Eu acho que foi o único dia que eu chorei das dúvidas, mas também foi quase só o único dia que eu me permiti chorar. E nem foi por mim, era mesmo tentar imaginar a dor da minha irmã separar-se da filha, e a ver a outra. É quase aquele filme da escolha de Sofia, não é? Para tomar conta de o que é que acontece das coisas mais difíceis para os pais. Ainda por cima sabermos que era uma situação, não era uma situação, vai ficar uma semana no hospital, não. Na melhor das hipóteses, iria ficar até o final da gravidez, estávamos para aí no 6º. Não? Sim, e depois quanto tempo até a Ritinha nascer? Ela nasceu muito prematura, não é? Ela nasceu bem 1 mês depois, ela não aguentou até ao final de 4 meses, de 4 semanas, portanto ainda teve 4 semanas e a bebê nasce mesmo no limite. Com quantas semanas nasceu ela? Com quantas? Com quantas semanas nasceu ela? Eu já não me lembro com precisão, mas foi ali quase a passar dos 6 para 7 meses. Que eu acho que há uma quantidade de semanas que acho que é viável, não é? Sim. E teria sido, se tivesse corrido tudo bem, pronto, ela acabou por nascer, mas pronto, era um bebê prematuro e agora só tem que crescer. Só que não, as coisas complicaram-se um bocadinho a nível respiratório, com coisas que ainda hoje não temos resposta àquilo que aconteceu. Isto ainda se prolongou. O tempo do hospital ainda foram para aí 4 a 5 meses, mais ou menos. Foi complicadinho. Ela não tinha assim grande desenvolvimento a nível respiratório. E depois eram colocados em cima da mesa diagnósticos completamente aterradores. Isso fazia-me imensa confusão. Como é que os pais, coitados, estão a passar por aquilo que têm que passar?
já altamente fragilizados, e ainda por cima a minha irmã acabada de ter um bebê, as hormonas e não sei o quê, ainda tem que estar sujeitos. Na minha opinião, eu acho que só se devia dar o diagnóstico quando ele fosse efetivamente efetivo, quando fosse concreto, porque no meio dos processos foram colocadas coisas horríveis em cima da mesa que felizmente não se vieram a concretizar, mas foi ali dias de altos e baixos, apesar de toda a fragilidade que a situação já tinha, não é? Ou seja, muitas vezes disseram sobrevive, mas. Sim. Ou seja, deram perspectivas. Vai ter muito, muito complicado. A gente imagina um serzinho daquele tamanho, que era muito fofo. Era, nasceu logo fofinha, era uma coisinha deste tamanho, inferior. Mas não era aquela de quase ETzinho. Ela já estava assim preenchidinha e parecia aquelas canequinhas que as crianças têm, não sabia, então ela sempre foi assim fofinha, não gostava, eu via logo no segundo dia, felizmente essa oportunidade, e não era coisa que fazia um bocadinho de televisão pelo tamanho, era efetivamente muito pequenino, mas não depois. Ou seja, a mãe e o pai continuaram a precisar e a estar muito a acompanhar e a tentar gerir as duas filhas mesmo após o nascimento. Eu acabei por me mudar de armas e bagagens para a casa deles e fiquei por lá quase um ano. Quase, só quando a Rita estava ali já perto de fazer um ano, porque pronto, ainda veio a seguir uma temporada de idas e vidas todos os dias da minha irmã ao hospital e vinha todos os dias. E eu pude acompanhar algumas dessas vezes e ia lá por visitas de 10 minutos, pode. Mas, fazer o trajetinho inteiro por 10 minutos com a bebê. E fazia todo o sentido. E fazia todo o sentido. Ali eu validava que, apesar de tudo, ela estava ali. E então os pais tinham mais cuidado em dar feedback, olha, passa-se isto, passa-se aquilo, não sei o quê. E a toda hora se passava qualquer coisa. Sim, até porque a bebê é uma guerreira. É carradíssima a vida. Com os pulmões ainda todos a precisar de ser criados, não é? Cá fora. Sim. Ainda, assim, nós só há relativamente pouco tempo é que tivemos a certeza que, apesar de sermos pulmões de prematuro, está tudo ok com os pulmões dela, porque havia a possibilidade de não ter uma parte, de não ter isto, de não ter aquilo, tipo. E ainda hoje, também é uma situação assim um bocadinho. Os médicos não sabem dar grande explicação para isso, de toda a evolução dela e do que as pessoas diziam muito, mas eles são fortes e não sei o que, assim, as pessoas não sabem o que eles têm, porque não sabem o que é que ela tem, são fortes comparados com o quê? Os próprios médicos, os pediatras diziam, não, isto nunca houve aqui numa situação como esta, era uma incógnita, aquela criança era uma incógnita e teve muito tempo com os suporte respiratório, mesmo quase foi operado ao coração, foi com 3 coraçãozinho, uma coisinha surreal. Como é que e que extraordinários profissionais mesmo metem uma coisa dessas. Infelizmente não tinha essa noção, porque também nunca tive nenhuma situação assim por perto. Depois disto ter acontecido, percebi que tinha pessoas que passaram por situações relativamente semelhantes, mas até é tudo uma minúcia de um cuidado surreal. Aquelas equipas mesmo. Da neonatologia. Essa situação de cirurgia assusta-me um bocadinho. Uma criança, nem sequer imagino também do coração dela, mas. E é uma situação assim, simples. Acho que é como os prematuros nascerem com uma válvula do coração aberto e que fecha durante as primeiras semanas, ou fecha com paracetamol, nem sequer é nada de. O caso dela não fechou. E aí tiveram de fazer a cirurgia, com esta costurinha nas costas, mas não tinha corrido bem. Só que na cirurgia deram-lhe um toquezinho na corda vocal. E aquilo implicava com a deglutição. Então ela já mais para a frente consegue desenvolver toda a parte pulmonar ao ponto de ficar a respirar sozinha, mas a nível de deglutição corria ainda o risco de se engasgar e desenvolver ali todo um processo muito complicado. Há várias vezes no hospital. Sim, é que umas coisas levam às outras, não é? Há primeiro os pulmões,
depois o coração, depois a deglutição, ou seja, ela teve em riscos de... Sim. Por isso alguns bebés que a gente diz são bebés milagres e ela não é? Foi toda agarrada. A propósito disso, tive um episódio de giro, porque ela teve quase sempre nos cuidados intensivos e a partir do momento em que ela passa para a enfermagem, as minhas visitas já conseguiam ser um bocadinho maiores. Aí a minha irmã conseguiu inclusivamente colocar como cuidadora. Então eu conseguia estar mais tempo no hospital para a minha irmã poder estar mais tempo com a Sara. Aí já conseguimos estar mais um bocadinho. E eu tive os meus primeiros contactos com ela, tipo, de tocar mesmo, que as minhas primeiras visitas com ela eu fazia completamente equipada e fazia com as mãos atrás das costas, para nem sequer ter a tentação de tocar. Toquei uma vez na perna, mas foi com a autorização da minha irmã e já à escolhida das enfermeiras. Havia todo esse que é fundamental, mas alguém que é do toque, que é. Isso há de ter sido um exercício daqueles. Aquelas primeiras vezes e poder tocar mais um bocadinho, ainda que um bebê pequenino e cheio de tubos e assim, mas foi. E agora vamos contar como está a correr agora, não é? Está a correr. Ou seja, já teve alta? Sim. Teve alta, tem tido alta de praticamente todas as especialidades que não podiam ter ficado indicadas naquela altura, ano passado, não é? A pneumologia é basicamente a única coisa que ela continua a ser acompanhada, mas uma criança que ela, na sequência dessa cirurgia ela ficou inclusivamente sem voz, era um bebê que não chorava, que não tinha som, não chorava, era um bocadinho estranho. Hoje em dia o bebê que grita super saudável, super bem disposto, uma criança extremamente feliz, não é? Muito amiga da irmã, também era uma da minha irmã. Das preocupações, não é? Como é que elas as duas, sabendo que uma teve implicação na outra, como é que seria a ligação entre elas? A ligação é incrível e o pai fez uma coisa que não sei se teria de coragem de fazer, mas percebo que aquilo foi fundamental. Todos os dias, ao final do dia, fazíamos videochamadas. A mãe conseguia estar a falar com a Sara durante bastante tempo e a Sara foi conhecendo a irmã através de... E depois, a partir de certa altura, falava pouco. Falava muito, não é? Ela própria dizia: mãe, quero a mana aqui, traz a mana para aqui. Já pedia para trazer a irmã para casa. E foi sempre muito. Tem as birrinhas delas, de discussão entre brinquedos e não sei o quê, mas hoje em dia. E a Sara teve um papel fundamental neste processo. Sim, porque a Rita vê a Sara, portanto, vê o caminho a seguir, vê o que é que ela tem que fazer a seguir, não é? Sim. É a principal professora da Ritinha, é a Sara. Uma das terapeutas dela disse precisamente isso, pediu à minha irmã que levasse uma vez a Sara, assim, ela está aqui, está super bem equipada, a Sara é o melhor estímulo que ela pode ter. Mas mesmo para nós, Paula, durante esse processo, a Sara, a mais velha, foi uma bênção. Ao mesmo tempo que foi ela que me fez mudar a logística toda, o carinho da miúda, o cuidado que ela tinha connosco e nós termos que estar com uma certa normalidade ao pé dela, isso ajudou bastante. Não consigo imaginar, obviamente que teria passado, ver a minha irmã a passar por este processo todo, por esta dor toda e eu não ter tido a ajuda da minha sobrinha mais nova. Isto é um bocadinho difícil de... Sim, se fosse na primeira gravidez. Ela ajudou a suavizar, a sarar, não é? O nome dela nunca foi ao acaso, a Sara veio para sarar. É uma criança de uma doçura que não tem explicação, super empática, e ajudou no processo todo. E é muito interessante a vossa ligação como irmãs e agora as duas irmãs. Sim. Só que eu tenho uma história um bocadinho curiosa em relação a isso. A Sara, a primeira filha da minha irmã, ela teve algum tempo para vir. Sim, mais isso. Por algum tempo para engravidar dela. E houve uma noite que tive um sonho não sei se alguma vez partilhei isto consigo, creio que não.
com uma avó minha que já tinha perdido. Eu não sou muito destes sonhos, eu sonho imenso, mas não sou nada de sonhos assim mais vívidos. Sonhei que a minha avó veio ter comigo e com a minha irmã e nos trouxe uma menina. E a sensação, o sentimento que nós tínhamos pelaquela menina, eu acordei e liguei para a minha irmã e disse: pá, sonhei que ela nos tinha trazido uma menina e sonhei que ela, interpretei assim na altura, era a nossa terceira irmã e nós gostávamos tanto dela como gostávamos uma da outra. E eu achava que aquilo era uma coisa um bocadinho impossível, ter por mais alguém a ligação que eu tenho com a minha irmã. E passado muito pouco tempo, e isto só não ficou registado no telemóvel porque foi verbalmente mesmo a chamada, senão eu saberia quanto tempo é que tinha sido antes da minha irmã ter dito que estava grávida. E a miúda vai crescendo e, apesar de ser enquanto sobrinha, e no caso dela enquanto filha, o sentimento que nós temos pela menina, que eu tenho pela minha amiga, pronto, a minha irmã é mãe, é sempre uma coisa diferente. É exatamente o sentimento que, e nem sei meio que transpor isto em palavras, mas eu reconheço no sentimento que eu tive naquele sonho. Aquilo, eu achei que todo espetacular que eu liguei para a minha irmã a partilhar aquilo de tão bom que tinha sido. E hoje a ligação que eu tenho com a minha sobrinha é exatamente aquilo. Na altura eu achei que era irmã ou qualquer coisa assim. Tanta coisa inexplicável, não é? Como dizer que se apercebeu que quando eu a convidei já a tinha convidado, nós já tínhamos estado a fazer isto. Não tem muitas coisas dessas, há só uma esotérico, há conversa pelo menos que eu me apercebo, mas não, aí foi mesmo, sim. E é uma das melhores coisas da vida. Sim, é muito interessante porque não tem filhos, não é? Sim. E é uma escolha, sim. Há um lado de escolha, há um lado da vida que vai andando. Sim, a vida vai levando. Não tenho filhos e elas, de certa forma, preenchem bastante, mas sempre no papel de tia. Sim. Eu digo isto bastantes vezes, porque às vezes as pessoas, principalmente nesta situação que eu tive mais a cuidar da minha sobrinha, as pessoas, algumas diziam-me, também és como fosse a mãe. Não, eu sou uma tia muito presente, mas mãe é aquela, mãe, provavelmente é quem a gerou. E é aquela pessoa que está lá, que não pode estar com ela, que tem o coração partido e está a sofrer por não estar com ela. Eu estou para aquilo que for preciso. Na altura, eu dediquei praticamente de trabalho, para estar o mais presente possível. De repente, uma criança de um ano, encaixá-la numa vida que eu fazia os horários que queria e que foi ali um bocadinho desafiante, mas faria mil vezes. Fazia outra vez, com certeza. Mas tem perfeitamente noção do seu lugar e de que é bom haver os vários papéis. A mãe é a mãe, a tia e ainda bem que existem. Sim. É muito engraçado que nós temos esta tendência de dar um nome que não é à coisa, mas ser tia já é altamente importante e relevante. Não é preciso ser a mãe, ser a tia já. Além de eu sentir que represento bem o meu papel e que o meu papel encaixa bem naquilo que eu sinto por ela, e às vezes fico quase acho que é ofensivo para a minha irmã. Ou até para si, porque tia é tão bom. Sim. Eu tenho que ter outra. Muito feliz neste papel. É claramente um das que me... E tem vantagens e tem benefícios, tem coisas boas para quem outro. E eu tenho aprendido muita principalmente com a Sara, que veio primeiro, e foi a minha irmã, e eu acho que me tinha também me chamaram, entre aspas, um bocadinho até sobre isso. Eu consegui estar presente. Às vezes nós estamos a fazer coisas, mas o nosso pensamento está aqui e tal. E a Sara ensinou-me isso. Eu estava com ela, eu não estava com mais nada. Eu brincava com ela, eu ensinava-lhe isto, eu consegui-me, acho que foi a primeira vez que eu tive consciência que me conseguia doar na totalidade àquele momento. Isto, pronto, como foi uma aprendizagem, comecei a conseguir pôr isso em outras coisas da minha vida. Sim, o valor de estar 100% consciente naquele momento. Sim, e a cabeça não estar a divagar e ir para outras coisas. E a saborear também. E a saborear. Sim. E depois, às vezes estraga-se para coisas simples como
sei lá, beber um café, não é? Porque às vezes foi idade. Bem, saborear, estar mais presente, porque às vezes não vale a pena a gente estar. Estou a dizer nessa mesma, vamos comer café hoje? Sim. Só prova que não estávamos ali. Mas tem trazido muitas coisas bonitas e são verdades. E para terminar, se só tiver uma escolha, qual é a sua escolha? Não. Seria. Se calhar passo muito pelas minhas sobrinhas, né? Se puder escolher uma coisa, definitivamente escolho estar com elas. E a seguir vai um bocadinho para o trabalho. Isso é o prazer que eu tiro disso, não é? Estar com as pessoas, poder acrescentar de alguma maneira e ver que é uma coisa que vem crescendo dentro de mim. Então, que eu quero continuar, enquanto me fizer feliz, enquanto me fizer sentido. Durante muito tempo achei que as coisas, quando estavam bem, tinham que durar para sempre. Agora, pronto, com 17 anos já me permite perceber que fará sentido enquanto. Neste momento faz-me todo. Terei sempre que acrescentar pontos aqui e ali, mas enquanto me fizer feliz, não é? Tem que fazer os outros felizes. Obrigada, Paulo, por este caminho. Foi muito giro. Fiquei um bocadinho mais à vontade. Estava toda receosa.